Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre uma notícia que está chamando muita atenção. O tarifaço voltou no centro do debate e o clima esquentou entre governo e oposição. Vou explicar tudo agora. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos para a notícia. A ameaça de tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil continua alimentando a disputa entre governo e oposição bolsonarista. O senador e pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, disse hoje, por exemplo, que vai discursar na audiência pública que acontece na próxima semana lá em Washington. Ele vai ter direito a poucos minutos de fala, 5 minutos. Flávio disse que vai, nessa oportunidade, defender o PIX, que é a principal crítica do governo Trump para taxar o Brasil. Quer dizer, um dos motivos para taxar o Brasil. Do lado do governo, a administração lulista também diz que não abre mão do PIX, é patrimônio nacional, mas admite negociar outros pontos de interesse dos Estados Unidos, dizendo o seguinte, estou aberto aqui para negociar. O que a gente não sabe é se os Estados Unidos estão querendo negociar de fato. Felipe Matoso entra aqui com a gente. Felipe, bem-vindo. E Natuza, boa noite para você, boa noite também para todo mundo que está com a gente aqui na Globo News. É importante, Natuza, a gente fazer um passo a passo, porque lá em julho do ano passado, quando os Estados Unidos anunciaram o início dessa investigação comercial por supostas práticas desleais praticadas pelo governo brasileiro contra empresários americanos, foram incluídos temas como o etanol, o PIX, propriedade intelectual, também o desmatamento. Foi um ano de negociação, várias rodadas de conversas entre os negociadores dos dois países e terminou agora, no dia 1º de julho, o prazo para que fossem enviadas, Natuza, as manifestações formais, tanto por parte do governo brasileiro, também empresários, representantes do setor produtivo, políticos. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, também enviou uma manifestação. E, em linhas gerais, Natuza, ele propôs ao governo dos Estados Unidos, por exemplo, que aguarde 6 meses, 180 dias, ou seja, depois das eleições, para implementar as tarifas. E isso foi muito criticado. Num trecho do documento enviado ao governo americano, Flávio Bolsonaro faz uma relação política em relação às tarifas. Ele diz o seguinte: as tarifas propostas entregariam ao atual governo brasileiro exatamente a vitória política que ele vem buscando construir. Flávio diz que as tarifas em ano eleitoral acabam beneficiando o presidente Lula. E, por ter sido muito criticado, depois Flávio foi às redes sociais e aí postou uma série de mensagens. Em uma dessas mensagens, ele disse o seguinte, abre aspas, Lula é o único que quer o tarifaço contra produtos brasileiros. E em outro trecho disse o seguinte, fez isso acreditando que pode transformar a possível punição às empresas brasileiras em uma falsa narrativa de defesa da soberania, fecha aspas. A gente vem noticiando aqui na Globo News, em declarações públicas do presidente Lula, em comunicados oficiais divulgados pelo Palácio do Planalto, o governo Lula atribui a uma articulação da família Bolsonaro esse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos. As negociações prosseguem, mas o governo não acredita mais em uma reversão completa. A gente mencionou aqui agora, Flávio Bolsonaro embarca amanhã para os Estados Unidos, participa de uma audiência na segunda-feira, segundo ele, vai defender o PIX. Vamos ouvir o que disse o pré-candidato à presidência da República. Nossa verdade é o seguinte, nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual governo, o atual presidente do Brasil, está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil. Já vou comentar sobre essa fala do senador Flávio Bolsonaro, mas antes eu quero falar contigo sobre qual é a perspectiva do governo e qual é a estratégia do governo, porque o PIX está fora de cogitação, a gente já falou aqui algumas vezes, mas eu queria entender contigo, Felipe, o que é que o governo brasileiro está disposto a negociar? Se o PIX é intocado, o que é que dá para colocar sobre a mesa de negociação? Vamos explicar, Natuza, porque ontem teve uma reunião
entre o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o ministro Márcio Elias Rosa, com Jameson Greer, ele que é o representante comercial dos Estados Unidos. Após essa conversa entre os dois, o próprio ministro Demedic disse aos jornalistas que estão previstas para os próximos dias novas reuniões, tanto em nível técnico como também no chamado alto nível, ou seja, relação ali entre ministros e representantes diretos de Donald Trump. O que nós temos de informação, e aí é uma apuração conjunta que nós fizemos, eu, o Guilherme Baus, e que a gente traz aqui agora na Globo News. O governo apresentou ao governo dos Estados Unidos propostas ali que podem incrementar o que vem sendo negociado. Em relação ao desmatamento, por exemplo, o governo diz que não vai ceder em relação ao PIX, também vem dizendo nos bastidores que há que se pensar em relação ao etanol. Não está claro ainda o que o governo vai fazer, não está se comprometendo a ceder naquilo que o governo americano quer, mas apresentando alternativas, propostas a serem estudadas pelos representantes do governo americano. Nós não temos ainda os detalhes, mas já sabemos que sim, nessas conversas o governo está chamando o governo americano a negociar. O que é importante a gente destacar aqui, Natuza, é que o próprio ministro Márcio Elias Rosa disse publicamente o seguinte, que há um entendimento por parte do governo de que a cada nova conversa o governo consegue avançar um pouco, porém, nas palavras dele, atropelos provocados por terceiros acabam atrapalhando as negociações. O próprio governo já vinha falando em sabotagem das negociações por parte da família Bolsonaro. Então, o governo brasileiro vem dizendo o seguinte, vai tentar esgotar as negociações. A ordem do presidente Lula para os ministros, segundo eles mesmos, é que o governo não abandone a mesa de negociação, mas tem esse prazo, é 15 de julho. Então, o governo dizendo que está correndo contra o tempo para tentar chegar a um acordo com o governo americano. Hoje, inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin participou de um evento em Bauru e disse que o governo brasileiro quer mostrar ao governo americano que não faz sentido esse tarifaço. Quem gravou uma entrevista hoje com a TV Globo foi o ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou sobre esse assunto, a gente vai ouvir agora. Fica mais evidente o aspecto político das decisões. Eu tenho enfatizado isso. Do ponto de vista de ter uma tarifa em geral para o Brasil, como já foi feito no passado, isso é uma punição ao Brasil que está em desacordo com a própria política dos Estados Unidos. O que acontece? Os Estados Unidos têm visto um déficit na balança comercial com a China muito grande. O que isso quer dizer? A China tem exportado muita coisa para os Estados Unidos, em especial bens, carros, e os Estados Unidos usa dólar dos americanos e paga a China. Então, a China acaba tendo um superávit muito grande na balança com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, incomodado com esse desequilíbrio crescente com a China, disse, não, eu vou ter que impor tarifa para minimizar, para diminuir essa importação que vem da China. Muito bem, essa é a premissa que eles usam. Quando a gente olha a relação Brasil e Estados Unidos, é como se o Brasil fosse os Estados Unidos e eles fossem a China. Bom, vou aqui recuperar a declaração de Flávio Bolsonaro para colocar no contexto da nossa conversa aqui, minha, Ana Flor e Gabeira. Então, Flávio Bolsonaro, para recapitular, diz o seguinte, a nossa verdade é a seguinte, nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado pelo presidente Bolsonaro sem taxa. A história não é exatamente assim. O PIX começa a ser desenhado em 2014 por técnicos do Banco Central, mas ele só começa a ser estruturado mesmo a partir de 2018, quando Temer ainda era presidente. Quando Bolsonaro assume a presidência da República, o desenho do PIX começa a andar com mais rapidez, porque ele estava praticamente pronto. E tem uma declaração, uma pergunta que fazem para Bolsonaro, ainda presidente, no cercadinho, alguém pergunta do PIX e ele não sabe do que se trata. Então, é verdade, foi lançado, foi a estreia do PIX, foi na gestão Bolsonaro, mas não significa que era uma bandeira do governo. É que foi um sucesso tão grande, mas tão grande o PIX, que evidentemente que o governo Bolsonaro se apropriou de um anúncio que foi feito durante a sua gestão. Só para mostrar que há nuances aí nessa história, embora sim a inauguração do PIX, a estreia do PIX tenha se dado no governo Bolsonaro. Mas o Flávio segue, ele diz, eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX. Que bom que ele vai defender o PIX, mas ele precisa defender o Brasil do tarifaço.
ele precisa colocar no vocabulário dele o tarifaço, porque essa história começa com o irmão dele, Eduardo Bolsonaro. E o ônus do tarifaço, segundo as pesquisas mostram, a Quest, o Datafolha, outros, está caindo no colo da família Bolsonaro e do próprio Flávio Bolsonaro. E aí ele segue, porque o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras, é o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados para os Estados Unidos. Então eu vou lá defender nosso Brasil. Aí, Gabeira, é impossível a gente não se lembrar da carta, né? Da carta que o Flávio Bolsonaro enviou para os Estados Unidos, falando uma porção de coisas, entre elas uma espécie de mão amarela, dizendo assim, se puder, suspende essa tarifação até as eleições. A gente falou bastante sobre isso aqui, mas eu queria juntar esses dois eventos, a carta com essa declaração do Flávio Bolsonaro. Olha, elas são convergentes, elas dizem a mesma coisa. Na carta ele diz, vamos suspender até depois das eleições, porque nesse momento o tarifaço ajuda a candidatura do meu rival. Então, não se trata de proteger ou não o Brasil de uma medida injusta. Trata-se de evitar que o adversário dele avance. Quando ele diz, eu vou nos Estados Unidos defender o PIX, que é algo do presidente Bolsonaro, ele não vai defender o PIX pelos valores intrínsecos do PIX. Ele vai defender porque é algo feito no governo Bolsonaro. Então, na verdade, essas coisas estão muito interligadas. Não existe noção de país, não existe noção de uma unidade de propósito e de uma unidade de luta em relação a uma dificuldade que temos no exterior. Existe uma tentativa de aproveitar eleitoralmente da situação, ou pelo menos, como você descreveu muito bem, reduzir o impacto negativo eleitoral da situação do tarifaço. Nesse momento é isso que ele faz. Ele tenta reduzir o impacto negativo do tarifaço sobre a candidatura dele. E faz toma todas essas iniciativas. Mas, ao tomar essas iniciativas, ele não condena o tarifaço. Ele apenas diz, vamos esperar um pouco, porque isso, no momento, fortalece o Lula. E também não defende profundamente o PIX. Ele diz, olha, isso foi feito pelo governo Bolsonaro, precisamos mantê-lo. Na verdade, essa ida dele aos Estados Unidos é uma tentativa de reduzir o desgaste produzido na candidatura pelo fato de que o tarifaço representou algo muito negativo para ele e para tudo que ele representa. Vamos ver como ele se sai nos Estados Unidos, porque a partida já está com problemas. Natuza. Eu concordo com você. E, Ana, eu queria olhar também para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro fica dizendo o seguinte, olha, a gente está tentando, a gente pode negociar outros pontos, mas para o bem ou para o mal, a imagem que está ficando é de que o interlocutor dos Estados Unidos é o Flávio Bolsonaro. Eu digo para o bem ou para o mal, porque até aqui as avaliações, assim, o grosso delas é de que essa proximidade funciona para o mal, para Flávio Bolsonaro, mas parece que ele não se deu conta disso. Então eu queria entender como é que o governo está vendo o movimento de Flávio Bolsonaro, a fragilidade do governo também, porque não tem um canal de comunicação, esses canais foram obstruídos em grande parte, né? Tem uma obstrução muito grande desse diálogo, e se essa engenharia que muitas vezes se distancia da lógica política de Flávio Bolsonaro vai funcionar para ele, porque eu fiquei matutando aqui na minha cabeça. O que será que essa aproximação, porque até agora a aproximação da família Bolsonaro com a administração de Trump ajudou o Lula. O que poderia ajudar Flávio Bolsonaro nessa história? Talvez se Trump dissesse, vou suspender o tarifaço,
e só negocio se for o Flávio Bolsonaro presidente da República. Mas ainda assim, nem que a hipótese fosse essa, pareceria chantagem e sequestro de um país pelo outro. Então também acho que o Flávio sofreria escoriações em razão disso. Pois é, Natuza, de setembro do ano passado, aquele encontro Trump-Lula da Química, até maio deste ano, quando Lula esteve em Washington, parecia que o governo brasileiro tinha um canal direto com a Casa Branca, porque o canal Família Bolsonaro com o Departamento de Estado sempre foi muito claro, sempre foi ali bastante forte. Via, inclusive, outros interlocutores, mas ali aquele núcleo do Eduardo Bolsonaro conseguiu criar essa proximidade, especialmente com o secretário e o subsecretário. Então, o que fica hoje muito patente é que o governo bateu numa parede, porque até depois das declarações de Trump sobre Lula, enfim, no G7, parece ter fechado aquela porta. Mas para Flávio não está sendo bom, porque vamos lembrar, ele vai no fim de maio para os Estados Unidos para fugir de todo o escândalo Dark Horse Vorcaro, que é o filme do pai de Flávio, de Jair Bolsonaro, e consegue encontro com Trump, é recebido por Marco Rubio, diz que pediu a questão PCC, Comando Vermelho, né, atribuição de organizações terroristas, só que no dia em que Trump faz uma postagem sobre Flávio, ele também anuncia o tarifaço para o Brasil, o novo tarifaço. Então, ficou muito colado na imagem de Flávio também. Não só o tarifaço 1 ficou colado na imagem de Eduardo Bolsonaro, mas o 2 de Flávio. Então é muito difícil ele se desvencilhar. Ele está fazendo um grande esforço. Ir aos Estados Unidos para falar nessa audiência é uma forma de tentar conseguir melhorar a sua imagem política dentro do Brasil. E para o governo também, o governo brasileiro, as pesquisas mostrando que os brasileiros não querem interferência, não gostam de interferência estrangeira no Brasil, não têm uma boa imagem do governo Trump, fez também com que Lula se afastasse. Então pode haver também essa tentativa, deixa a negociação só com os técnicos e tenta jogar no colo dos Bolsonaro o tarifaço. O que poderia ajudar Flávio seria uma declaração direta do tipo, já que Flávio pediu, não vamos tarifar. Ele faz esse tipo de apelo na carta a Marco Rubio e a resposta que vem não é boa. Olha, isso não é comigo, e a política do governo Trump é tarifar. A informação de quem está participando dessas conversas todas, dessas negociações, e não faz parte do governo brasileiro, é que os Estados Unidos querem negociar, sim, querem negociar a abertura do mercado brasileiro para mais produtos dos Estados Unidos. Mas essa negociação pode se dar só depois de 15 de julho, quando anunciarem um tarifaço aí para entrar em vigor em algum tempo. Essa é a informação, a percepção de quem está negociando, quem está dentro dessa negociação e está lá com o governo americano. Então, o que a gente vê é que Flávio tem tentado dizer que ele tem uma interlocução, ele parece mesmo ter uma boa interlocução com uma parte importante do governo Trump, mas isso não está ajudando em relação ao tarifaço. Pelo contrário, tudo que saiu em termos de cartas e comunicações mostra mais uma subserviência que não ajuda a imagem dele, porque o brasileiro realmente preserva e gosta da imagem de um Brasil altivo em negociações com qualquer país. Natuza. Porque daí você começa a sinalizar, se você for eleito, você vai fazer a diplomacia da bajulação, né? É ruim, eu concordo com você. Obrigada, gente. Bom, a gente vai continuar falando, né? Porque no final das contas tudo é sobre eleição, mas a gente vai falar de candidatura agora. E essa foi a notícia de hoje. Agora eu quero saber da sua opinião, o que você acha sobre esse assunto. Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu vou ler todos. E se você gostou do vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.